Olá, eu sou Patrícia Scioli. Oi, eu sou Tatiana Chiari. Eu sou Júlia Santana. E você é muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso episódio do Queen on the Road. A gente continua aqui trazendo pessoas incríveis, pessoas que estão fazendo mudanças fundamentais na sociedade e também no mundo SA, para ajudar a reforçar protagonismo feminino, impacto social e esse mundo melhor que a gente aqui junto quer com você. Afinal, é partilhando conhecimento que realizamos mais, não é? E para hoje, continuo aqui com a minha fiel escudeira, Tatiana Chiari. Ao meu lado, para essa conversa, a gente veio até mais jovem, né, Tati? Eu vim de jeans, você veio com a nossa maravilhosa. Ganhei de presente, olha que linda. Maria Bethânia também é Queen, é isso que a gente precisa falar. E com quem a gente vai conversar hoje, Tati? Com outra Queen, viu, Paty? Vou apresentá-la, vou ler aqui a minha colinha, mas queria contar que a gente hoje vai receber a Júlia Santana, que tem 22 anos, mas uma história de mobilização social e vontade de transformar que faz a gente se emocionar, vibrar e se inspirar. Com 12 anos, ela teve um clique e entendeu que amor e coragem andam juntos na vontade de mudar o mundo. Virou voluntária no GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Nordeste, e dava aula de inglês para as crianças. Com 18 anos, cofundou uma ONG, a Onda do Bem, que viralizou em Aracaju. Sempre com o apoio da mãe, da avó e da irmã, ela fez a ONG crescer e ajudou muita gente. E viu que dava para ir além. Hoje, ela é coordenadora de captação de recursos do The Human Project, que capitaneia o desenvolvimento de tecnologias sociais para combater as armadilhas da pobreza em comunidades vulneráveis. Júlia, a gente tá muito feliz de ter você aqui. Ai, que lindo! Se o microfone pegar meu coração, ele tá assim, ó, acelerado. Tá. Olha, eu vou te falar que tô trabalhando aqui para um dia ter uma introdução dessa. Que coisa linda, vou muito fazer bom. uma pra você, Paty. Eu queria um LinkedIn desse. É uma vida real como essa, não um LinkedIn. Aí, se você me der 10 minutos, eu faço aqui, eu rasgo a minha seda. Vamos. Gente, já deu para perceber que todas somos fãs umas das outras aqui. Mas eu sou uma curiosa nativa. E eu queria contar aqui um pouquinho para vocês como eu me encontrei. Tem um grande encontro que eu tive com a Tatiana Chiari e teve um grande encontro aqui que me fez conhecer a Júlia. Então, nessa trilha de curiosidade, alguém me falou sobre um projeto, um amigo ali insistiu para conhecer mais, vai ouvir e etc. E a gente vive, né, imundado praticamente como uma areia movediça por agendas. Então, eu ia postergando esse momento, e um belo dia eu topei. Eu conheci o projeto, que a Júlia vai conseguir falar aqui melhor do que eu, e eu falei, gente, é assombrador, mas assombrador mesmo foi ver a energia dessa menina. Quando eu olhei, ouvi, vi os gestos, a comunicação, o que ela trazia, me reenergizou, me colocou em outro lugar, me fez querer. Porque a gente também precisa disso, né? A vida, a gente dá, a gente precisa também receber alguma coisa que coloca a gente em outro lugar. Então, assim, foi na hora. Eu falei, eu quero a Júlia pra mim. Como é que eu faço para estar mais próximo, para aprender, para vê-la, para conviver? Porque é convivendo que a gente faz a vida fazer sentido. Aqui as três, e para você que está ouvindo, a gente é um pouco avesso ao lema do networking. A gente gosta de vida real, a gente gosta de se encontrar, e a gente foi encontrando motivos para trazer a Júlia para perto, e esse podcast é um exemplo disso, mas fazendo ações de impacto, que é essa mudança muito do que eu via e de onde eu estou sentada no mundo corporativo, eu não consigo alcançar, e a Júlia alcança para mim. E ela fazendo para mim, eu acho que faz para todas nós que estamos ouvindo aqui. Então, é assim que a gente se encontrou. Foi uma trombada. Você estava preparada para essas declarações de amor? Não estava, eu estou completamente sem jeito. Mas é totalmente recíproco. Assim, eu também 100% avessa a networking, eu sou a favor de grandes conexões. E é muito bom quando a gente encontra pessoas que inspiram genuinamente, não de maneira superficial. Você vê que Paty, ela não é o que ela fala, ela como ela age. E ela age da forma que ela prega. E pra mim isso é inspirador, porque é o que eu acredito no meu trabalho. E quando eu encontro pessoas que estão em posições tão significativas, que me inspiram, nossa, pra mim isso é o que faz valer a pena. Porque tá nesse mundo de captação de recursos não é fácil, até porque eu sou do terceiro setor, eu amo o campo, eu amo participar do projeto na ponta. E quando você tá do outro lado,
nem sempre é tão inspirador a caminhada. Às vezes você leva muito mais batida de porta na cara, portas fechadas e muito mais decepções do que necessariamente inspirações. E quando a gente encontra um parceiro que na verdade não vira um parceiro, vira uma inspiração, nossa, isso é importante demais. Bem, eu tenho certeza que a Scania está bem acompanhada no projeto que você é uma das responsáveis. Mas a gente vai saber mais sobre isso, vai, Tati? Pra gente chegar no projeto, Júlia, conta um pouquinho então pra quem tá nos ouvindo sobre a sua história. Porque, como eu disse no começo, né, você percebeu muito cedo uma vontade de fazer algo, né, com 12 anos, assim, de onde que veio esse desejo, assim, de onde que vem esse bichinho, assim, conta pra gente. Bom, primeiro que eu não sabia que o termo terceiro setor existia, assim, pra mim não era um emprego, não era algo claro na minha mente, eu simplesmente caí de paraquedas num projeto que é o GAC, que você falou na minha apresentação. Então, em algum momento na minha escola, quando eu tinha 12 anos, um professor meu pediu pra gente estudar instituições sergipanas que estavam mudando o mundo. E aí meu grupo de amigos, a gente ficou pensando, mas instituições sergipanas estão mudando o mundo, mas o que é que significa mudar o mundo? Até que minha melhor amiga falou, minha madrasta é voluntária numa instituição que ajuda crianças com câncer, talvez seja uma instituição que esteja mudando o mundo. Vamos lá visitar? Eu não sabia o que esperar, eu não sabia o que ia acontecer. Falei, nossa, uma instituição que ajuda crianças com câncer, o lugar vai ser triste. Fiquei, assim, angustiada com o que ia acontecer e foi o clique que precisava pra mudar a minha vida de fato. Assim, eu não fui em busca do clique, ele me pegou. Eu acho que essa é a beleza do terceiro setor, essa é a beleza do trabalho voluntário, essa é a beleza do trabalhar com pessoas. O universo te capta. Não necessariamente, eu não tinha intenção de chegar no GAC e da minha vida sair transformada. Mas eu cheguei lá e esperava o lugar mais triste do mundo. E eu encontrei o lugar mais lindo e com mais amor no mundo. Porque só tinha gente que trabalhava voluntariamente pra fazer a vida daquelas crianças mais feliz, pra transformar a vida da família daquelas crianças. Crianças que não podiam ir pra escola, não tinham uma vida convencional, porque estavam num tratamento seríssimo, com risco de vida, e todo mundo ali feliz, se abraçando, todos os dias, inspirado. E eu olhava para aquelas pessoas e falava, aqui é o melhor lugar do mundo. E de fato esse lugar está mudando o mundo, e esse meu mundo, de fato, foi transformado. A partir daquele dia eu falei, eu não quero trabalhar com mais nenhuma outra coisa que não me mova da maneira que eu fui movida quando eu entrei naquele lugar. E propósito é contagiante, né? Ver as pessoas, sentir esse movimento é contagiante. Principalmente quando é genuíno. Hoje a gente fala muito sobre propósito, mas todo mundo tem que encontrar um propósito. E fica toda essa lenda do propósito. Mas o propósito, ele não é isso que vai cair do céu e você vai acordar um dia e vai dizer, nossa, esse é o meu propósito. Você vai fazendo o que pra você faz sentido, no que você é boa, você se conecta com as pessoas. Quando você tá aberto a se conectar com as pessoas, a conhecer, a se jogar, a ter coragem de conhecer novos ambientes, testar novas coisas, aí você encontra seu propósito. O propósito, a sua essência, é quando você faz alguma coisa e você sente um quentinho no coração, você sente, eu tô no lugar que eu deveria estar. Então, o propósito é um lugar de conforto mesmo, de conforto da sua alma, onde você está. E aí você vai fazer bem feito. Porque você vai fazer porque você ama, você vai fazer porque você tá nesse entorno. Então, eu adoro a palavra propósito, porque tem tudo a ver com o que eu faço, mas eu gosto de trazer essa ponderação, ainda mais porque eu sinto os meus amigos ao meu redor falando, nossa, cadê o meu propósito? Eu falo, o seu propósito vai chegar, faz o que você acredita. Investe no que você é bom, investe em se conhecer um pouco mais, investe em se conectar com as pessoas. O propósito vai vir e espero que ele venha mesmo. Porque trabalhar com propósito é muito diferente. Gente, vocês já entenderam porque a Júlia está aqui, né? Eu prometi que eu não vou falar muito, eu não vou perguntar. Mas acho que você traz insights aqui importantes, assim. Primeiro, que eu penso muito que o propósito não é algo encaixotado, né? Claro que as empresas têm sua missão, sua geração de valor, e aí está conectado com o propósito. E a empresa é, na verdade, uma reunião de pessoas. E nada melhor do que ter pessoas que gostam do que fazem todos os dias. Mas tem dia de sol e tem dia de chuva. Então tem dias que não vai ser legal, tem fases. Isso acontece porque a vida é esse movimento, né? E aí você falou também, você trouxe aqui a questão da educação. A gente tem conversado com todas as pessoas que passam por aqui, fala, uma professora em sala de aula fala, vai conhecer, olha como isso impacta, você não teria talvez ido lá conhecer o projeto e olha o que te trouxe. Então acho que isso é uma questão importante. Mas o que me trouxe muito, me conectou muito com você, foi a firmeza, como você fala. Porque eu, na sua idade, eu não sabia talvez metade do que eu sou, né, do que eu queria. E eu me lembro muito bem, depois você fez uma apresentação lá na Scania falando sobre impacto social.
Eu saí da reunião e falei, eu quero ser você quando crescer. E mais, porque o que a gente fala muito entre as mulheres é dessa questão do síndrome da impostora, de eu não consigo. E eu trouxe isso pra mim, bem, se a Júlia pode, eu posso. E eu acho que isso é bacana, porque não tem idade pra você trocar esse vínculo, essa inspiração. Eu não vou me inspirar só com as minhas ancestrais, que sim, me inspiram, e nem só com as minhas pares, minha geração, porque sim, me inspira. Mas reconhecer na geração que vem adjetivos positivos, porque a gente acaba ouvindo muito a parte negativa das coisas que as gerações não estão se encontrando. Então foi muito bom essa trombada, novamente voltando aqui para o tema. Delícia. E aí eu queria entender, porque hoje você trabalha com impacto dentro do The Human Project. Como foi se encontrar em um ambiente tão diferente? A gente voltar lá para Sergipe, voltar lá para o projeto inicial que você tinha e caminhar para onde você está hoje. Que são os seus aprendizados assim básicos dessa jornada? Assim, depois que eu tive a minha experiência no GAC e, enfim, já estava angustiada com o fato de que eu tinha tido uma experiência transformadora, eu tinha tido esse clique da minha vida, eu gostaria que todo mundo ao meu redor tivesse esse mesmo clique. E todo mundo ao meu redor, meus amigos, as pessoas da minha escola, que toda essa juventude pudesse se juntar, falar, todo mundo, a gente quer fazer a diferença no mundo, a gente quer fazer do mundo um lugar melhor. Enfim, minha cabeça pirou completamente. Veio o Onda do Bem, presidi o Onda do Bem por 3 anos e talvez... O que é o Onda do Bem? Conta um pouquinho. O Onda do Bem é uma organização social que a gente fundou. Eu, uma grande amiga minha na época, a Cessé, eu tinha tido essa experiência no GAC de voluntariado e eu já tinha essa angústia de eu preciso trazer as pessoas pra fazer isso. Quando você vai a campo, quando você faz um projeto, muda a maneira que você enxerga o universo, a sua vida. Você muda a maneira que você enxerga o futuro. Só que como fazer isso? Porque não tinha organização pra jovem, que mobilizasse jovem mesmo. A gente pegava, assim, voluntário de 12 a 23 anos. A gente queria botar o voluntariado de maneira genuína na vida desses jovens. Então a gente fundou o Onda do Bem, que era uma organização que não era pra acabar com a fome no mundo, mas era pra formar seres humanos indignados de que a fome no mundo existia e que a gente quer fazer parte dessa diferença. Porque, de fato, o Onda do Bem, a gente arrecadou toneladas e toneladas de alimento. A gente doou roupas e roupas, a gente fez muitas ações, a gente doou livros, a gente trabalhava com tudo que era ação, a gente fazia. A gente se reunia uma vez por mês e falava, como a gente vai transformar o mundo? E a gente falava, a gente vai transformar o mundo fazendo projeto de educação. Aí a gente juntava livro, dava mentoria para aluno de escola pública, enfim, a gente fazia o que dava. Isso, claro, vinha do grupo, né? As ideias, os projetos. Todo mundo junto, todo mundo junto. A gente começou com 4 voluntários, assim, eu, minha amiga Cessé, mais 2 amigas, depois virou 10, depois a gente tava com 300 voluntários no Onda do Bem. Porque viralizou. Por quê? Porque tem muita gente jovem que quer fazer. Falta oportunidade, falta escuta, falta um lugar que você se sinta pertencente. E o pessoal viu isso no Onda. Todo mundo pertencia àquele lugar, todo mundo amava estar junto, gente de realidades diferentes. E aí, enfim, entrei totalmente no terceiro setor, botei na minha cabeça que era aquilo que eu queria fazer pelo resto da minha vida, eu não sabia como. O Onda tomou, transbordou. Atingiu proporções que eu não achava que ia atingir, mas aí me veio esse desconforto de tudo bem. Eu acho que o meu ciclo no Onda se encerrou. Eu já formei esse tanto de gente bacana. A gente construiu o Onda do zero. A gente, assim, jovem, 14, 15, 16, 17 anos, pensando, como é que a gente vai fundar uma ONG? Acho que tem que ter uma área financeira, tem que ter uma área de gestão de voluntariado, tem que ter uma área de gestão de eventos. A gente criou uma gestão, um estatuto, tudo gerenciado por jovens. A gente tinha um boarding, que a gente não chamava de onboarding, mas tinha um boarding. Porque esse inglês todo, né? Mas assim, todo mundo fazia tanto de coração que deu muito certo, mas eu entendi que meu ciclo tinha se encerrado, principalmente por uma angústia pessoal eu tava fazendo muita coisa, mas eu sentia que cada vez que eu cavava um pouco mais, o problema ele se aprofundava. Ele não resolvia. Ele estava cada vez mais profundo. A gente distribuiu uma cesta básica para uma família, a mesma família me pediu uma cesta básica no mês seguinte. A gente fez uma ação no interior com meninas grávidas adolescentes. Sim, meninas de 14, 15 anos, com 2, 3 filhos, para fazer enxoval dessa galera. Um ano depois, vieram me pedir mais uma vez pra gente fazer, porque dessa vez tinham 25 adolescentes grávidas e não 12, que foi o que a gente fez da outra vez. Eu falei, gente, a gente tá fazendo alguma coisa errada. Porque se a gente vai, faz, ajuda, e a ajuda só precisa de mais ajuda, o que é que tá
acontecendo. A gente precisa trabalhar na raiz. Eu tava cumprindo o meu objetivo de criar seres humanos indignados, de gente que conhecia outras realidades, mas a gente tava enxugando muito gelo. A emergência, ela é muito importante, e quem faz ação assim, mais superficial e emergencial, no sentido de tem gente passando fome, tem gente que precisa de alimento. A fome, ela não espera. Eu entendo, e por isso que existem organizações como Onda do Bem. Mas eu, de maneira pessoal, depois de presidir essa instituição, estar à frente da instituição por tanto tempo, falei, eu quero estar numa instituição que trabalhe transformação. Eu quero pensar em transformação a longo prazo, uma transformação que talvez eu não vá ver. Porque não é da noite pro dia. Claro. É de longo prazo. E foi quando eu encontrei o The Human Project, eu falei, é aqui que eu quero estar. Porque é justamente essa transformação da raiz. Como é que você ouviu falar dele pra gente... Na verdade, foi uma grande conspiração, como tudo que acontece na minha vida. Assim, eu acho que quando você tá aberto a qualquer coisa que aconteça, vier, você segura, você fala, eu vou. E eu sou assim, se você me chamar, eu vou. Se você me botar, eu vou. Não tem muita coisa. Então, as oportunidades aparecem. Mas na época, eu fazia um outro trabalho com um professor de uma universidade dos Estados Unidos, com o Bruno. A gente ajudava startups emergentes a se desenvolverem em países que eram países, enfim, com situação de vulnerabilidade. Então, Zâmbia, Burkina Faso. A gente trabalhou com muitos países africanos. Enfim, a gente trabalhou também com as startups no Uruguai. Mas eu já falava pra Bruno, eu não quero trabalhar com startup. Adoro, tem um fundo de impacto por conta do território, por conta da realidade de todo mundo que a gente conversava, mas eu escutava Venture Capital, eu me arrepiava. Falava, não é isso que eu quero trabalhar, pelo menos não hoje, e nada contra. Sim, claro, cada um tem o seu espaço. Cada um tem o seu brilho no olho. Exato. Mas não era o que me dava o brilho no olho mesmo. E ele falou, tudo bem, na hora que eu vi uma oportunidade pra você, pode deixar que eu vou... Ele já tinha me visto em ação em outros projetos do Onda do Bem. E quando ele conheceu o Saulo, que é o cofundador do The Human Project, ele falou, nossa, eu tô precisando de alguém jovem pro meu time, pra dar uma outra cara pra captação, pra dar uma outra cara pra instituição. A instituição tá crescendo, precisa de gente nova, de gente jovem. E aí, enfim, a gente conversou, foi tomar um café. Eu falei o que eu pensava, minhas grandes ideias loucas de o mundo precisa de gente que faça acontecer. E o THP estava fazendo acontecer há 20 anos, que é, no caso, quase a minha idade hoje. O que eu queria fazer, eu falei, nossa, mas você já tá fazendo, então eu vou me juntar a você, vamos fazer junto. Claro. Primeiro, assim, falar com uma ACO, né, de uma organização, e agora não, é muito bacana, é realmente inspirador. Precisa fazer valer, precisa realizar. Aí você mudou, foi trabalhar com uma outra, enfim, entidade. Conheço o Saulo. É uma pessoa incrível também, assim, é uma sala de aula andante, vibrante também. Acho que aí essa questão dos encontros de gerações para mim foi super interessante também, porque o Saulo é de uma outra geração que não é a sua. Sim, espero que ele esteja nos ouvindo também, hein, gente? E tem que dar like. Adorar saber que a gente tá falando de que ele é de outra geração. Boa. Não, mas a gente tá abraçando todas as gerações aqui, hein, Saulo? Mas assim, como foi essa mudança e a entrada no mundo? Porque a gente sabe que captação de recurso é um outro stakeholder, um outro interlocutor. E você vindo lá de onde você veio, chegando, né, no mundo das Capture Ventures, assim. Sim. Primeiro teve a transição Sergipe-São Paulo. Porque até então, o Onda do Bem atuava lá, em Aracaju. Sergipe como um todo, porque a gente fez ações nos interiores. E aí, a primeira mudança foi vir para São Paulo. Uma grande selva de pedra, com pessoas que se comportam de maneira totalmente diferente, onde o tempo acontece de uma maneira diferente. Foi um impacto, assim, um choque do, nossa, esse universo é muito distinto. Quando você tá à frente de uma instituição, no caso de um time, né? De uma instituição tão grande quanto o The Human Project, em comparação com o Onda do Bem, você tem muito mais responsabilidades. Tinham muitas coisas que eu não sabia o que era. Então eu tive que aprender sobre o universo do terceiro setor. Como é que você capta com recurso incentivado? O que é um recurso incentivado? Como é que você faz uma lei Rouanet? Como é que você escreve um projeto? O que é edital? Como você conversa com uma empresa e você apresenta seu projeto? E como você gera valor para essa empresa? Não... Porque o meu posicionamento, o meu grande aprendizado no meio disso tudo é que quando a gente vai bater na porta de uma empresa, a gente não vai pedir caridade. A gente é uma organização que promove desenvolvimento humano. Há 20 anos, a gente trabalha construindo soluções com a comunidade. A gente quer revelar o potencial transformador das pessoas. E isso inclui revelar o potencial transformador das pessoas com quem a gente conversa. Das empresas com quem a gente conversa. Ô, gente... Antes, dá uma tossidinha, desculpa. Vai tossir. Pode voltar, Júlia. Corta.
Então, quando a gente senta para conversar com alguma empresa, a gente sempre pensa na perspectiva de como a gente consegue mudar também o terceiro setor e a maneira que as empresas enxergam o terceiro setor. E como a gente consegue mudar essa lógica de eu estou investindo no seu projeto, toma aí R$200 mil, vai lá fazer seu projeto, boa sorte e depois você me manda quantas pessoas você impactou. Não é isso que eu, enquanto captação de recursos do The Human Project, eu busco. A gente busca cooperar, a gente busca construir junto, entender o território, fazer junto com a comunidade. Projetos que, de fato, transformem a vida das pessoas e que levem em consideração as pessoas. Então, pra mim, conversar hoje com tanto de gente do setor privado que a gente conversa, a minha missão é plantar uma sementinha no sentido de a gente consegue fazer essa transformação junto. Peraí. Só um instante. Arredou uma tela estranha aqui. Foi na hora da tossida, pelo menos a gente corta essa parte. E vou aproveitar, vou dar um gole. Dá um gole d'água, dá um gole d'água. Acho que é só fechar a aba. Eu esqueci. Pode fechar de vez aquela. Põe ela. Tem que ficar maior zona, né? Eu acho que é aqui. Hoje É, estão isso. quitando. Tava demorando minha tosse. Tomou água aí? Tomei. Isso, agora deu. Pra Sesc pra ela sair. Você deu uma cola? Não Já bateu. precisa de palma, não. Não? Só continuar. Tá bom. Agora, essa é uma boa questão. Continuar de onde? Continuar desse negócio que você tava falando, a dificuldade Quando de você sentar- chega numa reunião, o projeto vai acompanhar, 200 mil você investe, você estava falando sobre isso. Sim. Então, hoje, a minha missão, enquanto coordenadora de captação de recursos do The Human Project, é toda vez que eu encontro alguém do setor privado e a gente conversa com muita gente, é plantar uma sementinha de vamos pensar diferente o que é investimento social privado. A gente vê que no Brasil, nos últimos anos, a gente doou bilhões em projetos. A gente não mudou bilhões. Primeiro porque, ok, a mudança não é a curto prazo, mas talvez, se a gente não pulverizasse tanto esses investimentos, se a gente pensasse de fato no território, se preocupasse com o território, de continuar lá, dar continuidade aos projetos, a gente poderia ter feito muito mais. Então, a gente poderia ter investido muito mais inteligente, muito mais eficiente. Então, hoje, quando a gente vai conversar com um parceiro, é como a gente consegue agregar valor mutuamente. Não é o THP que está chegando para pedir recurso. A gente vai ajudar a empresa também, em muitos sentidos. E como a gente consegue agregar. Então, mudou muito essa visão. E, para mim, isso é importante. Porque não adianta a gente bater no setor privado e dizer, nossa, mas vocês fazem tudo errado, mas o Venture Capital tem que acabar o Venture Capital. Não é assim. Porque não vai acabar, tem que existir cada um na sua área, mas a gente pode fazer junto, a gente pode cooperar, a gente pode dialogar e a gente pode criar valor mútuo. Porque é óbvio que eu na minha crença, acredito que toda empresa deveria ser de impacto e pensar em impacto. Quando uma empresa existe, ela deveria pensar, nossa, mas eu existo e qual é o impacto da minha existência? Não é que toda empresa não deveria ter lucro, mas é que toda empresa deveria existir pensando no seu impacto, do seu entorno, dos seus funcionários, de quem está ao redor. Mas eu sei que não é assim, não é trivial, mas a gente tenta implantar essa sementinha à medida que a gente vai conversando. Até porque é muito frustrante saber que uma empresa está, às vezes, há décadas, né, há anos numa região e que, de repente, não tem um impacto positivo, né, para as próprias empresas, né, acho que essa é uma reflexão muito importante. Ô, Júlia, eu queria entender, nessas mesas que você convive, né, e com todos esses termos e com atores diferentes desse mercado, né? Como é que você consegue explicar a diferença dessa cocriação? Qual que é a diferença de um projeto que realmente é construído com uma comunidade? Por que isso é tão diferente? A diferença é que a gente pensa a longo prazo e essa é a dificuldade da explicação, porque construir participativamente, construir com a comunidade é bonito de se falar, mas na prática requer tempo, requer dinheiro, requer esforço e requer acreditar no processo. Então, a parte difícil é quando a gente está iniciando um projeto e a gente fala, ó, não vai acontecer a mágica do dia pra noite. É igual você bota pão pra fermentar. Não acontece nada, do nada o pão dobra de tamanho. E é assim com o projeto social que você constrói com a comunidade. Não é do dia pra noite, mas quando você vê, você mudou a mentalidade daquela galera. O mais difícil é explicar que o processo, ele é um processo. Ele não é do dia pra noite. Porque a cocriação e você construir de maneira participativa é a única solução que você tem pra você criar um projeto que de fato seja eficaz. Não adianta você
dentro da sala da sua casa, falar, hoje eu vou criar a melhor metodologia de educação para mudar a educação do Brasil. Aí você chega, sai daí espalhando, pega, sei lá, R$1 bilhão e sai espalhando. Sua melhor metodologia que você criou dentro da sua casa. Ela não vai funcionar. Porque se você não chamar a professora que tá na sala de aula, que entende a realidade dela e que sabe o que é educação no Brasil profundo, não vai funcionar. Por isso que você precisa botar na mesma sala todo mundo que entende do assunto e botar para dar voz, como protagonista, as pessoas que vivem essa realidade. E que conhecem esse problema. Com certeza. E que tem que construir junto a solução, né? Sim, porque é quem vai botar a solução em prática. Exato. Porque se você chega com a sua solução pronta na comunidade, você vai chegar lá de cima para baixo, vai botar dinheiro, mas é você que vai dar escala, vai dar sustentabilidade, vai dar longevidade para esse projeto, não é? Eu li, na verdade, uma coisa tão linda esses dias que você está falando, eu tô me lembrando, que assim, quando você vai fazer um trabalho como esse, você não tem que perguntar, você quer ajuda. Tem que dizer, eu quero ser parte. Porque a própria falar, você precisa de ajuda, dá uma superioridade, coloca os agentes, os atores nessa conversa em posições diferentes. Você dizer, eu quero estar aí com você e fazer parte, é diferente de você falar, eu vou te ajudar, eu quero te ajudar, você quer ajuda. Para mim foi muito claro esse lugar de discurso tão diferente. Perfeito. E fez muito sentido para mim. Até na vida corporativa, né? Eu falo muito isso, né? Que não só eu, a Vera Young, uma queen também, é conhecidíssima, estilista, fala muito que a ajuda também é uma maneira de opressão. Então você tem que ter muita clareza, né, de controle. Então quem gosta de ajudar muito, geralmente é alguém que gosta de fazer do jeito que a pessoa quer que a ajuda seja, né? Sim. Então tem um pouco sobre isso. E você falou muito sobre colaboração. Sim. Esse é um tema muito presente no mundo corporativo, né, Tati? Que a gente vê, temos que colaborar, temos que cooperar. Mas não é fácil não, né? Qual que você acha que é um aprendizado da colaboração genuína, do que você tem acesso? O que você pode contar pra gente sobre colaboração? Eu acredito muito na colaboração, eu sou uma grande defensora, mas eu também não tenho a resposta de $1 milhão de como a gente colabora melhor. Acho que tem muitas profundidades relacionadas a isso, de um quer botar sua marca maior que o outro, tem o jeito de fazer, é isso. Não adianta você querer colaborar já com o jeito de fazer, sair de casa com o seu jeito de fazer. Isso você já não tá colaborando de essência. É isso. A colaboração é vamos construir junto desde o início. E como a gente faz isso funcionar junto. E eu entendo a colaboração, não só setor privado tem que colaborar entre si, terceiro setor tem que colaborar entre si. Todo mundo tem que colaborar entre todo mundo. Setor privado, setor público, terceiro setor, a gente precisa aprender a colaborar porque cada um tem um superpoder. O terceiro setor, ele consegue chegar na ponta, na comunidade, construir junto, ouvir. O setor privado não vai fazer isso, nem o governo consegue fazer isso. Sejamos, assim, francos. Pragmáticos. Exato. O governo tem capilaridade, consegue fazer política pública, consegue institucionalizar. Ok, esse é o superpoder do governo. Então, como a gente usa essa inteligência que a gente pega na comunidade para fazer tudo que o governo precisa fazer de maneira mais inteligente, com agentes que poderiam operacionalizar isso de maneira mais eficaz. E o setor privado está impactando um monte de comunidade. Tem fábricas e operações em vários locais. E aí, a empresa fica lá, passa 50 anos, vai embora, a comunidade fica pior do que a empresa chegou, quando a empresa chegou. Isso pra mim não faz sentido. Por quê? Porque a empresa não colabora com quem tá ali, e aí a empresa X e a empresa Y, cada um investe em educação, mas cada um investe numa iniciativa diferente de educação, e cada um acha que a sua iniciativa que investe é melhor, e é a única que vai salvar o mundo, e aí depois sabe o que acontece? Cada uma dessas empresas para de investir, e a educação mudou o quê? Nada. E o pior, possa ser que tenha até ficado pior, porque não tem nada pior do que você investir num aluno numa sala de aula e você depois tirar a esperança dele. É melhor você ficar em casa sem fazer nada. Porque quando você dá esperança pra uma pessoa e você tira, aí você acaba com aquilo. Mas voltando pra pergunta do o que de produtivo eu já tive dentro de colaboração, a gente colabora com muitas instituições, então a gente está sempre aberto a isso enquanto THP. Então a gente tem um projeto em Fortaleza, por exemplo, em parceria com o Instituto Pensando Bem, que é uma instituição que já existe lá. A gente queria viabilizar uma tecnologia social nossa. A gente não precisa chegar lá enquanto The Human Project. A gente pode chegar lá e ver, nossa, mas tem essa instituição que inclusive é liderada por um jovem que eu sou fã, que é o Rutênio.
Ele tem, assim, a minha idade também. E tá lá liderando uma transformação no Beco do Céu, lá em Fortaleza. E a gente não precisa chegar lá e competir com o Rotênio. A gente pode chegar lá e chamar o Rotênio pra conversar e falar: Rotênio, a gente tem essa iniciativa. Ao invés da gente chegar lá só com a nossa equipe e tal, vamos fazer junto? A gente junta a sua equipe, mostra a nossa metodologia pra sua equipe e você consegue botar a metodologia aí e fazer as adaptações que você acha que faz sentido pra sua comunidade? O que o Rotênio achou? Maravilhoso! Primeiro porque o Rotênio é jovem, cabeça aberta. A gente conversa, assim, de um pro outro, num lugar de fã mútuo, assim. Porque a gente Se admira. a gente se admira muito e a gente acredita Confiam no outro. mesmo leme, assim. A juventude é muito a transformação. Então, assim, foi na hora. Topamos, vamos fazer. E aí eu quero perguntar para você, você falou de como você navega em ambientes, né? É um assunto difícil, a gente, nas conversas que a gente está trazendo aqui para o podcast, a gente fala que o tema social, de impacto social, diversidade e inclusão, é um tema que ainda causa desconforto em muitos ambientes, não só o corporativo. Mas vindo do pensamento que você é tão jovem, que você está em lugares com atores diferentes, né, do seu dia a dia, você percebe uma dificuldade de relacionamento, alguma, sabe, algum machismo velado? Dessa sua geração, de onde você vem, você percebe isso? E para se impor nessas reuniões, né, nessas mesas de pessoas que provavelmente também são mais velhas, como é que é? Tem muito dinheiro, então é assim, é poder. É poder pelo gênero, é poder pelo dinheiro, é poder pela posição de onde estão, é poder pela geografia, né? Então, como é que você se sente? Eu, de fato, percebo, óbvio. Eu tenho 22 anos, mas eu já estava no THP desde os 18. Então, foi toda uma longa caminhada pra eu ter também, conquistar a minha confiança do tipo, eu sei o que eu tô falando. Então, por mais que você me julgue e ache que não sabe o que eu tô falando, eu sei o que eu tô falando. Mas é óbvio que, assim, eu sou mulher, nordestina, jovem, tenho 1,53 m, a pessoa me olha, ela vê como uma filha dela. Ela vê, uma menina que engraçadinha, energética, feliz, fofinha. Mas fala bem. Mas assim, sim, eu sou fofinha, energética, feliz, falo bem. Eu sei disso. Mas eu tô aqui pra tratar de negócios e eu sei falar essa linguagem. De verdade, eu sei mesmo. Não tem ninguém que saiba fazer uma proposta, conversar sobre um orçamento, fazer uma negociação. Eu tô há muito tempo fazendo isso. E eu aprendi a navegar nesse ambiente, principalmente entendendo o que eu sei. Foi justamente daí que partiu. Eu entender que eu sei fazer muito bem e que tem algumas pessoas que eu não vou conseguir dialogar, porque tem gente que não vai ouvir. E aí não adianta você ter que evangelizar cada pessoa do tipo, deixa eu te explicar que o mundo mudou, que tudo e tal, sabe assim, século XXI. Algumas pessoas realmente não têm esse ouvido. Não tem esse ouvido. Não tem essa escuta. Eu tenho uma sorte nesse sentido, que é como eu lido com muitas pessoas da área de responsabilidade social, corporativa, sustentabilidade, ESG, que seja dentro das empresas. Muitas dessas áreas são lideradas por mulheres. Então a gente encontra uma Patrícia da vida, encontra muitas mulheres que têm vontade de fazer e olham, quando eu tô numa reunião, assim, não olha com julgamento. Olha, nossa, eu vou ouvir. Olha com escuta, sabe? Quando você olha ouvindo. Então, eu tive essa sorte ao longo do caminho de encontrar muita gente legal nesse sentido, mas que muitas pessoas já falaram, mas eu não falo com você, só falo se for com o seu chefe. De muitas reuniões que eu já tive que ir primeiro com o Saulo, né, que é o cofundador do THP, pra que ele me desse o aval de, vocês podem confiar nela, tá? Ela sabe o que ela tá fazendo, não é qualquer pessoa que eu botei aqui, ela sabe o que ela tá fazendo. Aconteceu, óbvio, acontece, talvez vai continuar acontecendo. Talvez eu faça 40 anos e ainda isso continue acontecendo. Mas é um desafio que por algumas vezes me desanimou. Várias vezes eu já pensei, nossa, será que eu tenho que mudar, prender meu cabelo, usar maquiagem pesada, não usar tênis, usar salto? Já me questionei sobre isso. Depois eu entendi que a melhor maneira que eu vou responder a isso é, primeiro, eu só tive líderes homens, mas eu fui líder em quase todos os cargos que eu ocupei. Eu fui líder no Mundo do Bem, hoje eu sou líder de uma equipe, então eu vou fazer diferente enquanto líder. Primeiro de tudo. Depois, eu vou mostrar que meu trabalho é tão bom quanto, e não por volume, não porque eu vou fazer igual uma louca sair por
por aí trabalhando e sei lá o quê. Não, eu vou fazer mostrando qualidade. E me posicionando como uma pessoa que sabe o que sabe, porque eu sei o que eu sei. E eu tenho muita humildade pra falar, eu tenho 22 anos, eu não sei de tudo. Eu sei muito sobre o terceiro setor, porque eu tô trabalhando nisso há muito tempo. Então eu entendo os termos, eu entendo as operações, eu entendo as propostas, mas eu não sei de tudo. E tá tudo bem eu chegar na reunião e falar, e eu entendo que tem gente que sabe muito mais que eu. E quando eu chego numa reunião com um C-level, eu não olho pra ele do tipo, eu sei mais que você, ai, como eu sou bacana. Não, eu sou tipo assim, vamos conversar? E você me conta o que você sabe e eu conto o que eu sei? Mas às vezes é difícil, porque, enfim, geracional, perspectiva pessoal, personalidade, muitos fatores. Isso que você falou, né? A convivência e a troca com outras mulheres. Porque a temática da liderança feminina é uma das temáticas mais importantes desse projeto do Queen, né? E a gente discute há anos, né? As dificuldades, mas também os avanços. E o que tem feito essa agenda realmente evoluir, caminhar no Brasil especificamente. O que você sente com a sua experiência, Júlia? Assim, o que até agora você sentiu assim que é talvez um alento? É ter mais mulheres? É ter essa colaboração também? É olhar numa reunião e ter com quem conversar? O que você já apontou como avanço? O que eu sinto, pelo menos da minha geração, quando eu converso com os meus amigos que estão entrando no mercado de trabalho, é que agora a gente não tem mais aquele impacto, nossa, minha líder é mulher. Talvez em algum momento, alguém chegava numa empresa e falava, nossa, eu tenho uma líder mulher. Como se isso fosse, assim, um acontecimento. Hoje, a gente já... Tudo bem, a minha líder é Thaís, é Clara, é Manuela. Ok, uma líder. Pra mim, isso já é encantador. Fato. Porque é um fato. Não é pra ser uma regra. Não é pra ser, na verdade, a exceção. É pra ser a regra. Claro. Que ótimo. E você vê um monte de gente nessas cadeiras de liderança que tem filhos, que tem uma família, que constrói. Porque eu lembro, assim, de ver a geração da minha mãe com medo de engravidar, com medo de ter filho, porque pode perder a carreira, pode perder a posição. E hoje, a gente já vê muitas mulheres nessa cadeira de liderança constituindo família e tendo filhos. Que ótimo, porque é pra ser assim, deveria ter sido assim desde sempre. Então, pra mim, um avanço enorme. É óbvio que a gente não chegou na equidade, mas a gente tá trabalhando muito bem nessa direção. E pra mim é isso, tem que ter, não é só ter representatividade, tem que ter representação. Representatividade é quando você pega uma pessoa só daquele nicho e você bota, tem representatividade. Não é pra ter representatividade, tem que ter representação. Quando você olha, tem um pouco de tudo ali. Isso é a representação. Não adianta. Eu lembro que Maju Coutinho talvez tenha falado isso uma vez. Todo mundo falava, nossa, mas que representatividade, você é uma mulher negra no jornal. Ela, eu espero que um dia isso seja normal e que eu não seja um caso de representatividade. Porque por enquanto, até eu continuar sendo um caso de representatividade, eu não venci ainda. Bem, eu tenho que ficar só ouvindo e balançando a cabeça aqui. Mas é muito importante você trazer os insights também da sua geração, do seu convívio, das suas relações e da sua interação com os outros ambientes que você traz. E eu fiquei curiosa com uma coisa. Você citou no início dessa conversa, você citou talvez, Tati, irmã, mãe, avó, uma tríade aí forte feminina. Como é a sua relação com essas mulheres? Falou assim, minha mãe estava entregando, trabalhando, a minha também. Como é a sua relação com essas mulheres? São as minhas grandes referências. Eu fui criada por mulheres, são as minhas grandes referências. E é interessante que eu sempre tive líderes homens, e muitos homens que me deram oportunidade, mas hoje, quando eu olho a minha trajetória, eu vejo as mulheres que foram o apoio pra isso, tão importantes. Então, assim, eu lembro que, nossa, eu tava no colégio, e aí no colégio eu ganhei uma bolsa pra poder estudar fora uma época, e essa bolsa veio de um homem que era, enfim, um dos diretores do colégio na época, e eu ficava, nossa, eu devo muito a ele. Mas aí eu penso, a minha professora na época era uma mulher, uma grande inspiração pra mim, quem me fez evoluir no inglês, quem me fez evoluir no meu aprendizado. E eu lembro que muitas vezes quando eu ficava triste no colégio, porque eu fazia muita coisa, né? Eu tava fazendo ONG e estudando, e eu vivia estudando, e eu fazia um monte de coisa. E vivendo, né? Enfim, eu tava fazendo mil coisas. Tocando, né? Exato. E aí, às vezes, eu ficava angustiada, eu ia no banheiro e tinha tia Verinha, que tava lá sempre acolhendo a gente. E eu fico, nossa, mas se eu não tivesse tido todas essas mulheres, eu não adianta o homem ter chegado pra me dar a oportunidade. E aí, enfim, tirando homem ou mulher e falando das mulheres que me inspiram
diariamente, nossa, minha mãe, minha maior apoiadora, ela não sabia o que eu tava fazendo. Acho que quando eu entrei no The Human Project, talvez até hoje ela não entenda muito bem o meu trabalho, mas ela ama. Ela fala pra todo mundo. A minha avó, ela chegou e falou assim: filha, escreva no papel e bote na geladeira qual é o seu cargo mesmo, pra quando me perguntarem eu poder falar. E tá lá escrito na minha geladeira de casa, coordenadora de captação de recursos. A minha irmã, a mesma coisa. Foi uma das primeiras voluntárias do Onda do Bem, fez parte, aconteceu. Minhas amigas, eu tenho, nossa, amigas inspiradoras. Então, assim, com certeza foi grande parte disso tudo. Existem diferenças geracionais muito grandes. Eu, minha mãe e minha avó, todo mundo lá em casa, cada uma com um pensamento diferente. Mas uma coisa é certa, eu aprendi a amar mulheres desde que eu era criança. E eu acho que isso é uma grande diferença. Você ser uma mulher criada pra amar outras mulheres. Porque os homens são criados pra se amarem entre si e a gente é criada pra amar os homens. E eu tive uma criação realmente muito de a gente se ama e a gente é nossa fortaleza. E ninguém vai quebrar a nossa fortaleza. E eu aprendi desde cedo qual é o poder desse tanto de mulher, independente da idade, do pensamento. Minha avó odeia que eu tenho tatuagem, mas assim, a gente gruda uma na mão da outra, acabou. Bem, já aproveitando. Eu tô. Esse podcast eu vou deixar pra Júlia, mas brincadeira. Ouvindo você falar desse amor, né, desse elo, dessa conexão, eu queria te ouvir um pouco falando sobre uma conversa que a gente teve há pouco, comunidade. Você veio do Ceará, eu também sou nordestina. Sergipana. Mas que você falou de Fortaleza, onde está o seu amigo, não é isso? Exato. Tem, né, um outro ritmo. Eu também vim de uma criação de uma família grande, também mulheres inspiradoras. Mas eu cheguei também em São Paulo aqui e falei, gente, o pessoal aqui não sabe quem é o vizinho, né? Não, me senti um pouco deslocada no início, agora eu já moro aqui há 10 anos. Mas, assim, para você, qual o seu conceito de cidade, de comunidade, do que as pessoas... Talvez o senso de comunidade seja importante para você aprender a colaborar, né? Que foi uma das coisas que a gente trouxe aqui de colaboração. O que você pensa com a sua visão de cidade e comunidade? Por que lá deu certo, por exemplo, o projeto de Santa Luzia, e aqui, qual seria aí uma explicação, ou pelo menos uma tentativa de uma explicação? Eu penso que o retorno da comunidade, em sua essência, é um dos grandes destravamentos que a gente precisa para a gente poder se transformar enquanto sociedade em todos os nossos âmbitos. O crescimento econômico, o crescimento desenfreado dos últimos tempos que a gente teve, em todos os sentidos, assim, de você crescer quantidade de gente, de você crescer os espaços físicos, de você crescer economicamente, tudo cresce, a empresa cresce, a gente cresce, todo mundo quer crescer. Mas aí a gente cresceu tanto que para crescer, a gente começou a crescer um outro conceito junto da gente, que é o conceito de cidade. Porque a gente precisa de mais estrutura, mais prédio, e asfalta os manguezais, tira o rio, começa a energia elétrica, e tudo 24 horas, e tudo a todo tempo, a todo momento. E aí, quando você cresce o conceito de cidade, você mata o conceito de comunidade. Porque você começa a entrar num ritmo de aceleração que não permite a interação que a comunidade precisa. O que começa a ditar o ritmo do dia a dia é aquele ritmo do crescimento. E nada consegue germinar nesse ritmo. A natureza não germina nesse ritmo, a humanidade não germina. E quando a gente vê um projeto como o The Human Project em Santa Luzia de Itaim, que é uma comunidade pequena, 14 mil habitantes, que deu certo, é porque tem comunidade, porque tem tempo próprio, porque demorou 20, 10, 15 anos para dar certo o primeiro projeto. Porque tem um vizinho conversando com o outro. Porque quando um adolescente vai num projeto nosso e dá certo, ele conta pra vizinha, pra mãe, pra tia. E aí a mãe conhece a gente. Aí vai lá pedir vaga pro outro filho. Porque tem comunidade. Então, ou a gente resgata o que é o conceito de comunidade, ou a gente vai virar um monte de indivíduo, que a cidade é muito bom pro indivíduo, né? A cidade tem tudo pro indivíduo. A comida 24 horas, tudo. Transporte, tudo. Mas o indivíduo, ele não vai viver de maneira individual para sempre. O termo indivíduo, ele às vezes engana. Você não vai viver de maneira individual. Ou você aprende a viver no coletivo, ou não vai dar certo. Ou vai ter esse tanto de gente depressiva, precisando de dopamina todo tempo, perdido, procurando um propósito. E aí você começa a juntar, a unir as pontas e perceber, nossa, quando foi que a gente perdeu esse senso? Vamos começar a resgatar, porque assim, eu sou uma otimista realista. Consigo ver que tem um monte de coisa que
tá, né, mudança climática, guerra, tem muitas coisas acontecendo. Mas eu tenho um otimismo muito grande, primeiro, porque eu sou muito nova, eu não tenho idade pra ser pessimista. Eu quero... Você não tem quilômetros rodados pra ser pessimista ainda, não. Exato, não. Sou uma otimista com base na realidade, né, em fatos reais. Mas eu tenho esse otimismo de que a gente consegue recuperar isso. Muita gente tem que acreditar que a gente vai recuperar isso. Principalmente porque acho que já tem gente notando as perdas. Pra mim, isso já é um ótimo indicativo. A consciência que tá se instaurando aos poucos. Porque tem gente se incomodando com o que tá acontecendo. Então, quando vai ter gente incomodada, a gente vai incomodando um ao outro, incomodando. E o incômodo leva à ação. A mobilização. Exato. Quer fazer? Eu ia. A gente tá terminando já, né? Tô aqui olhando pro relógio e vou fazer mais uma e você. Tá bom. Eu queria que você contasse um pouquinho, Júlia, porque assim, eu também queria levar você pra casa, né? Minha mãe não vai deixar. Exato. Ela tem razão. Queria levar seu entusiasmo, queria levar sua crença, queria levar seu otimismo, assim, isso é muito contagiante, independente de idade, né? E a gente acaba, essa questão das gerações, e a gente escuta isso muito, né? De uma geração que não é engajada, de uma geração que não quer saber do outro, de uma geração que Não é resiliente. é resiliente no trabalho, de uma geração que desiste o tempo inteiro. E não é nada disso que a gente escuta e vê em você, né? O que você diria, assim, para essa e para outras gerações, assim, o que muda para ter esse entusiasmo? É essa experiência, é esse ir pro campo e conhecer outras realidades? É se colocar no lugar do outro, assim, o que motiva? É acreditar que a gente tem potencial. Realmente tem as gerações acima falando, nossa, mas essa galera aí, essa Gen Z, só entra e sai de trabalho, porque a gente não se conecta. Entenda que é uma geração que tem muita capacidade de escolha. Sim. A gente tem cardápios em relação a tudo. Cardápio pro que a gente vai assistir, cardápio pro que a gente vai comer, cardápio pra... Tudo é uma questão de escolhas. E, de fato, existe uma dificuldade da gente centrar e perceber, nossa, mas o que é que eu sou bom? Onde é que meu coração pulsa? Onde é que eu sinto a minha essência e eu vou? Por quê? Porque tem muita escolha. Mas, ao mesmo tempo que tem muita escolha e que gera essa dificuldade mesmo de fincar essas raízes, quando acontece, tem muito potencial. Eu nunca vi uma geração tão eficiente. A gente não precisa de volume. A gente não precisa trabalhar 24 horas no dia, porque a gente tem ferramenta, a gente tem recurso, a gente pensa muito mais rápido, a gente tem capacidade de solucionar, a gente tem uma criatividade muito grande. Todo mundo fala mal do TikTok e eu não tenho a rede social. No entanto, eu fico vendo o lado positivo disso. Olha o tanto de gente criando um monte de coisa criativa, iniciando movimentos e fazendo um monte de conteúdo criativo. Isso é o quê? A capacidade de criação dessa geração, porque o pessoal não tá aproveitando. Porque as empresas só botam defeito. Talvez porque você esteja contratando um monte de Gen Z pra ser estagiário na sua empresa, pra preencher um monte de planilha de Excel que ele não vê sentido, ele tem escolha de ir pra uma outra empresa que ele vai preencher o Excel também, mas que vai pagar R$100 a mais. Aí o turnover da Gen Z. Então, assim, depende da perspectiva, mas eu acredito muito na juventude. Primeiro que a gente precisa dar luz, dar voz, chamar pra conversa, ter essas conversas intergeracionais de qual é a sua perspectiva, qual é a minha perspectiva, vamos aprender junto, vamos colaborar também intergeracionalmente falando. Ver quem já tá fazendo pra poder botar nesses espaços, pra que outras pessoas consigam se inspirar. Nossa, a gente pode fazer, a gente pode acontecer, a gente tem valor, a gente tem potencial, porque eu de fato acredito muito no potencial. Eu vejo isso nos meus amigos, eu vejo isso em líderes de outras instituições que também são tão jovens quanto eu, um pouco mais velhos, às vezes um pouco mais jovens. Tem muita gente muito boa. Se a gente não pra valorizar a juventude, acabou. Aí, de fato, realmente, não vai ter juventude. A gente não tem como falar em legado, não tem como falar em próximos passos, não tem como falar em como vamos mudar o mundo. Porque ou você chama todo mundo que participa da mudança do mundo pra conversa, ou você não muda o mundo. Gente, eu estou aqui olhando e escutando. Enfim, uma delícia te ouvir, de verdade, Júlia, acreditar no que você acredita, como a Tati trouxe. Talvez a gente não tenha resposta para tudo, e não é para ter, como você falou, chega na reunião, eu sei tudo, eu sei até aqui, e que bom que a gente vai trocar. Entendo que para a empresa privada, para o setor privado, entender mais profundamente, com um olhar com outras facetas em relação ao impacto social é muito importante, valida tudo que você está trazendo aqui de terceiro setor. A gente está, seja uma agenda 2030, seja uma agenda ISD, acho que assim, é muito mais do que isso tudo que a gente está conversando. Eu acho que
Eu enxergo nas conversas, nas interações que eu tenho, que a geração vem com uma potência realmente diferente. Você falando, eu fui líder de mim mesma, né? Também, né? Além de ter sido líder por onde você passou. Quando eu era mais jovem, eu não me lembro, agora eu não sei como é na escola, mas quando eu fazia 4ª série, eu fui vice-governadora da minha escola. Que chique. Né? E depois eu fui representante de turma até eu me formar e fui representante da comissão de formatura. Nem sei se isso existe mais, gente. Tem. Então, o tempo inteiro, você está disponível. E eu acho que essa questão de estar aberta, que você trouxe tanto, é estar disponível. E eu não queria ter perdido isso. Talvez eu perdi em algum momento, porque você começa a se conectar muito com os seus problemas. Nessa jornada que a gente tem de vida. Então, tem muito do que você vai fazer na sua vida que você vai ver que você está muito puxada pro... Não é egoísmo, né? Mas isso aqui eu preciso resolver e acaba perdendo um pouco essa desconexão com esse todo que você traz, que é tão maior, tão mais profundo. Mas eu acho que o porquê de você aqui, não é só pela sua pessoa, que agora todo mundo já sabe um pouco quem é, mas é porque... É queen essa generosidade. Eu vejo em muitas mulheres que eu conheço esse fundo de generosidade que você traz e você mostra aqui. Porque no fundo o que você mostrou é isso. É generosidade pura com energia por cima. Energia que eu tô tentando aqui com reposição hormonal, mas que você tem natural. Então, acho que já é muito bom. Mas queria te agradecer. Eu não tenho nenhuma pergunta para você, porque você já trouxe as respostas que eu acho que eu queria que, principalmente quem está acompanhando a gente, pudesse ter acesso. A pensar diferente, chacoalhar um pouco as empresas em relação ao impacto social, a geração nova que está chegando. Eu acho que, claro, que a gente vai ter problema em qualquer espaço que a gente vá, mas isso que você falou de ser instigado, e muitos dos nossos entrevistados, né, Tati, trouxeram assim, sou instigado pelo difícil. Porque não é o difícil que, assim, o homem não escolheu ir à lua porque era fácil, escolheu porque era difícil mesmo. E assim, as decisões que a gente toma, tudo bem ser difícil, tudo bem ter que superar. A gente não tá aqui falando de mudança climática, é fácil resolver. A gente não tá falando que os assuntos são triviais, equidade, pobreza, saúde, nada disso é trivial. Mas a gente tem que manter no radar essa importância de energia que move, que mobiliza, porque às vezes o que a gente sente lendo o noticiário, conversando com as pessoas, entre sair reunião, é um pouco desalento, né, Tati? Então, acho que você veio aqui para oxigenar a gente, oxigenar quem tá ouvindo, cheio de ideias, cheio de força, potência, pra gente Essa seguir. energia faz muito bem. Obrigada, viu, Judy? Ai, eu que agradeço, eu amei. Gente, passou muito rápido o tempo. Não passou? Quando a gente tá se divertindo, o tempo voa, dizem por aí. Nunca mais. Mas essa é só a primeira de muitas outras conversas, né, Júlia? E se a mamãe dela deixar, eu vou dar umas roubadinhas. Assim. Pelo menos pegar emprestado? Pode? Um pouquinho? Pois é. Por hoje a gente acabou, gente, mas com a energia toda que a Júlia deixou aqui pra nós, a gente ainda tem outros episódios. Então peço que vocês acompanhem, curtam nas redes sociais e ouçam as nossas conversas. É isso. Até mais.